Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. E nós começamos com a guerra da vacina. O Instituto Butantan vai se manifestar hoje sobre a decisão da Anvisa de suspender temporariamente os testes com a vacina Coronavac, parceria do Butantan com o laboratório chinês Sinovac. A Anvisa informou ontem à noite que ocorreu um evento adverso grave, mas não disse o que foi. O próprio Butantan informou que houve uma morte não relacionada aos testes com a vacina e que essa morte foi comunicada à Anvisa no dia 29 de outubro. O fato é que, diante disso, hoje o presidente Jair Bolsonaro, respondendo a um seguidor numa rede social, disse que a vacina do Dória, que ele disse ser do governador de São Paulo, João Dória, provocaria morte, invalidez e anomalia, sem apresentar provas. E na terceira pessoa escreveu mais uma vitória de Jair Bolsonaro. A gente acompanha toda essa repercussão política de um caso envolvendo a tentativa de se chegar a uma vacina ou a várias vacinas, se possível, contra o coronavírus. Bom, e o Amapá está deixando de computar os dados justamente da Covid por causa do apagão no estado que já entra no 8º dia. Mais cedo, a gente conversou com o senador Randolfo Rodrigues, que é da região, e ele está pedindo o afastamento da direção da ANEEL, do governo federal, por deixar de fiscalizar o sistema elétrico do estado. Randolfo, que conversou com a gente direto de Macapá, relatou que a situação é super difícil, até nos grandes centros, pelo rodízio irregular de energia, falta de água e oscilação da comunicação. Ele voltou a defender o adiamento das eleições porque a prioridade do eleitor do estado agora é sobreviver, nas palavras dele, e não votar. Na semana passada, um raio provocou um incêndio no sistema que atende mais de 800 mil pessoas e o transformador reserva estava em manutenção. Apesar dessa fala do senador, o TSE, o Ministério de Minas e Energia e o governo do Amapá garantem condições para a realização das urnas eletrônicas, para a realização do pleito das eleições no domingo. Outro destaque do dia, estamos acompanhando ainda desdobramentos da eleição presidencial americana, com a recusa de Donald Trump de reconhecer a vitória do opositor Joe Biden. Mais que isso, o presidente americano se recusou a assinar um documento autorizando aí o acesso de Joe Biden, da equipe de transição dele, a dados do governo. Essa equipe de transição já começou a ser montada, alguns nomes já foram indicados, mas não tem oficialmente condições de ter acesso a documentos, simplesmente porque o atual presidente Donald Trump assim vem impedindo, ao não reconhecer a derrota também. Aqui no Brasil permanece o silêncio do presidente Bolsonaro em relação à derrota do aliado dele, Donald Trump, e ontem o vice-presidente da República, Milton Mourão, questionado sobre o assunto, disse que o presidente deve estar esperando um desfecho oficial do caso. E falemos também das eleições por aqui. O primeiro turno das eleições municipais é domingo e nas duas maiores cidades do país, a disputa para estar no segundo turno será voto a voto. A rodada de pesquisas divulgada pelo Estadão Ibope ontem mostra que o prefeito Bruno Covas ampliou a vantagem, chegando a 32%, enquanto Guilherme Boulos tem 13%, ultrapassou numericamente Celso Russomano, que tem 12%, embora estejam tecnicamente ali empatados, ainda com Márcio França com 10%. Quem também se mantém isolado na liderança agora no Rio de Janeiro é o ex-prefeito Eduardo Paes, com 33%. Marcelo Crivella, que tenta a reeleição, passou de 14% para 15%, abrindo um ponto de vantagem sobre a delegada Marta Rocha, que é do PDT. Lembrando que hoje também tem debate do Estadão com os principais candidatos à prefeitura da capital. No esporte, destaque para uma troca de técnicos no Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni assinou contrato com o Flamengo. Hoje é o novo técnico do time carioca, que ontem demitiu Domenech Torrent. Rogério Ceni deixou o Fortaleza para assumir o Flamengo. E para quem acredita em destinos cruzados, estreia do Rogério Ceni vai ser só contra o São Paulo amanhã, jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Estreia contra o clube, o time do qual ele ainda é ídolo. E tem ainda a negociação do Internacional com Abel Braga. Saiu o argentino Eduardo Cudê, que foi para o Celta de Vigo, também deixando o líder do Campeonato Brasileiro. E hoje foi confirmado também pela Federação de Automobilismo o calendário da Fórmula 1 para o ano que vem. Aparece lá o Grande Prêmio do Brasil em São Paulo, mas tem um asterisco ali
sujeito à confirmação. E a gente encerra falando sobre os podcasters que têm ganhado fama, falando sobre assuntos atuais com recursos bastante simples. O Estadão lista hoje grandes nomes das principais plataformas e traz outro dado interessante. Durante a pandemia, houve um aumento de 62% no número de produtoras de podcasts inscritas na Deezer e 43% dos brasileiros ouviram podcast pela primeira vez também durante o isolamento social. Só para lembrar, né, o Estadão tem uma cartela bem variada, bem recheada, com programas que vão desde análise dos principais assuntos do noticiário até curiosidades do mundo da ciência. É isso aí, a gente está lá também nos podcasts do Estadão e estas e outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você, até amanhã. Até amanhã.